Aí amanheço o dia, é fazendo café, é fazendo tapioca, aí vou fiscar meu cercado, que é muito grande, apanho uns 5, 6 sacos de folha, de uns pés de ave que eu tenho. Aí vou pro roçado, chega lá, vou plantar, planto roça, planto milho, feijão. Aí vou botar o comer no fogo, quando termino vou pro labirinto, depois da meia-dia pra tarde vou pro roçado de novo. Eu passo o dia no roçado apanhando feijão que fica com espinhaço quebrado. Chego em casa, ainda no outro dia vou botar no sol, vou debulhar toda noite, poder dormir e dar sol, poder guardar. E não paro não, a vida é assim mesmo, só paro de noite quando tô dormindo. Durante que eu não tô dormindo, não sucesso não. Até minhas canelas tá começando a doer, eu vivia danadamente trabalhando. Ai, ai. Porque hoje o feijão branco não faz mais tanto sucesso como fazia antigamente. Porque eu mesmo fui criada com feijão branco. Feijão com farinha, com rapadura. Minha mãe cozinhava o feijão, o coco e a mistura era rapadura. Ele pegava os pedaços de rapadura daquela preta. Não existia nem a branquinha desse tempo, era preta. Rapava, botava nos pratinhos de feijão e nós comíamos. Batata com coco nós comíamos, girimum com coco, fazia farofa. Dias tinha um peixinho assado, dia não tinha, mas a mistura mesmo era batata com coco, girimum com coco, feijão branco com coco e a mistura do feijão era rapadura, rapadinha, em cima do feijão. Tive 8 filhos em casa, nunca tive anemia porque eu fui criada com as coisas da terra, que meu pai me criou assim, com as coisas da terra. É o meu roçado aqui. E todo ano eu planto aqui, todo ano. A gente corta de trator, planta feijão, milho. Choveu, a minha diligência já é mandar cortar o terreno e plantar. Eu aprendi desde 8 anos que eu vinha trabalhando com meu pai. Me casei e foi aqui. Criei meus filhos tudinho trabalhando de roçado, mas meu marido. Veio umas minhas meninas apanhar feijão, sempre para dar para elas e comer. A gente não tá olhando os outros comer sem ter. A gente chega a 55 anos, a gente paga um sindicato, consegue uma aposentadoria. E é assim que a gente consegue cuidar dos filhos, ficar mais velho e a gente ainda ajuda os netos com as coisas que a gente alcançou do roçado, né? E até hoje, estou com 57 anos e tenho muito orgulho de ser trabalhadeira de roçado. Ainda gosto do roçado e vou viver no roçado até enquanto eu puder. Meu roçado é ela acesa nas manhãs escuras, preparando o dia, decifrando a noite, ela é sem fim. Fecundas mulheres de fé e de raça cortam a peixeira, a maniva farta, passam na peneira, amassa, amassa. O que passa é ouro, o que fica é prata. Nada ali se perde, tudo ali se salva. A farinha seca, a goma tão alva, o reduto à espreita do que ali se fala, do que ali se canta, do que ali se cala. Vela acesa em noites de lua, vela ela acesa nas manhãs escuras, preparando o dia, decifrando
Aí depois nós vem a luta da mandioca, botar na casa de farinha, a gente trabalha uns 5 ou 6 dias na semana. Raspa, depois de rapar, vai se moer no motor, depois de moer, vai espremer, depois de espremer, vai imprensar para enxugar a água, depois peneira na arupema, depois leva para o forno para fazer a farinha. Depois de moer, a gente vai botar água na massa e espremer na redinha para tirar a goma. No outro dia lavar, vai assentar para tirar a borra, para botar. Bota a goma no saco e a borra na tina para assentar, para deitar e botar no saco. Pobre é a cabocla, de pele que febre, sob o sol se curva, na ponta nordeste, nesse labirinto. No ponto que fere ela. A mandioca, ela a gente não cozinha. É tipo mesmo só para fazer a farinha. Agora a macaxeira a gente descasca, bota no fogo, cozinha, que é uma beleza para se tomar café. A macaxeira, que é 2 tipos, tem a mandioca e tem a macaxeira. É 2 tipos de mandioca. A mandioca mesmo é só para fazer a farinha e a goma, tirar a goma. Meu nome é Robéria, moro aqui no Reduto. Tenho uma criança especial chamada Álvaro. Ele nasceu com mielomeningocele e hidrocefalia. Ele vem fazendo tratamento em Natal. Eu vou toda semana para Natal no carro da prefeitura. Tive que ir para a justiça, para a promotoria, para a gente ter um carro digno para ir para Natal, com esses meninos que antes não tinha. E hoje em dia a minha batalha contra a prefeitura é sobre o material de cateterismo do meu menino. Uma amiga minha me incentivou: Robéria, é muito bom você ir para o Sara com Álvaro, que lá é ótimo, principalmente sobre assunto de bexiga neurogênica, que até então eu não sabia de muita coisa. Fui lá, peguei a folha TFD, fui para 3 médicos que o menino atende, os médicos assinaram e eu dei a entrada nas passagens para mim ir. E eu vou lutando com ele para a melhora dele, para o desenvolvimento dele. Tudo necessário, eu vou atrás, corro atrás, procuro buscar sempre a melhora para ele, porque para futuramente ele não chegar e dizer assim: manhã tinha isso e a senhora não correu atrás. Para ele receber um convite pai e papai, para fazer a apresentação lá de capoeira em Natal. E eu vou com ele, vou buscar as coisas para ele melhorar, sempre a melhora de algo. Ele ser um rapaz de boa índole. Nunca disse assim: eu não posso fazer, você pode, você tem direito de fazer, correr atrás dos benefícios para ele. Então é necessário que tudo que ele precisar eu estou indo atrás. Mãe é mulher que cruza a poeira pela estrada fora, levando a bandeira de toda a família, do filho futuro, derrubando muros. O labirinto a gente compra o tecido, aí corta, desfia, aí compra 2 tipos de linha, uma para encher, uma para torcer, aí depois põe numa grade de pau, aí vai se encher, depois do enchimento vem o torso, depois do torso vem o pré-filo, aí o último é o pré-filo, aí termina e vai se lavar. Vai se lavar, passar o ferro, picotar e esperar que passe algum gringo para comprar. Não tirando disso, fica emprazado. A gente precisando do dinheiro, cadê? Nada. Eu acabei com os mais velhos de Zico no fim das eras. Aparecia o carro da Besta da Festa sem cabeça para ir, apareceu mesmo. Eu escutei uma missa outro dia. Os apóstolos de Nosso Senhor perguntou a Nosso Senhor, está escrito aqui: Senhor, no fim das eras, como é que é? Alguma coisa muda? É porque eu me esqueci de muita coisa. Aí Nosso Senhor respondeu: diz, muda. Uns dá, outros não dá. Uns tem, outros não tem. Aí está se acabando tudo, eu estou vendo como é. E se botou tanta da fulô, não botou um caju. Os pés de embolso, perou tudo, acabou-se tudo.
Esse quintal eu limpava ele, de enxada, que estava tão bom. Agora isso aqui, eu boto lenha, aí eu boto essa gradezinha em cima, aí eu boto a panela, aí é fogo muito aí, olha. Eu desde muito pequeno, comecei a trabalhar em roçado. Depois eu já com idade mais formada, aí eu fiquei mais minha mãe na minha casa, mais velha, viu? Vivia com um homem que ele era muito safado, viu? Ah, fiquei trabalhando. Todo dia eu ia pro roçado, me levantava de madrugada para ir pro roçado. Aí tivemos para lá, tivemos que eu não sou daqui. Eu sou de Ceará, nasci em Jaguaruana, me batizei em Jaguaruana, me cresci em Jaguaruana. Agora casar não, casei aqui. Aí de lá ele inventou de vir-se embora para o Agreste, que disse que aqui tinha uma família dele. E eu sei que quando chegou aqui, nunca que essa família apareceu. Porque ele queria me tirar ela de lá. E eu ficou tão safado que nem um bocado comprava para me dar. Aí eu sei que lá vai, um e outro me dá conselho, um e outro me dá conselho. Eu findei abandonando ele, né? Aí fiquei com outro. Aí que é esse cara que eu casei com ele aqui, que ele era daqui. Moreira Fonseca, acredito que lá eu botei uma vazante mais mamãe. Nós arrancando bucha pesada mesmo. Lá morei no Gerá, fiz outro roçado lá. Aí quando cheguei aqui, os meus meninos tudo era desse tamanho. Aí começaram a trabalhar de roçado. Aí eu trabalho mais eles. Olha, vim deixar agora porque não posso mais. Mas quando chove, às vezes eu choro, compreendo, porque eu não posso trabalhar porque eu nasci na agricultura. Eu crio meus bichinhos, não posso deixar abandonado não. Todo dia tem que fazer comida para eles. Eu trabalho cortar batata, cantando fogo. Agora eu lavo a batata que é cheia de areia. Eita, que já cheio. Olha cachorro. Mas se aguenta aí. A água tá forte. Vigia raposa não. Agora eu vou botar no fogo. É sim. Já toda essa idade assim, eu estou vivendo como Deus já se viu. Mas graças a Deus, minha vida foi só de agricultura, só. Olha que era eu carregava boi de ramo para fazer seca, cavava buraco para não cair estaca, fazer seca. A junta estava pato, fazia coivara, tudo eu fazia de roçado. O meu espinhaço tem esse osso assim para fora. Eu conversei com uma moça que ela trabalhava no posto Ana Brasileira. Ela disse que isso foi eu trabalhar e não me fez não. Porque eu fazia força de trabalhar de enxada, arrancando o toco, tudo. A garganta do caçador nunca me esse osso assim nunca me incomodou. Quando ela tá colheita,
Que a gente ia para a roçada, para feijão entre a meio-dia, quebrava milho. Era tudo. Mas aí tinha fartura, era bom. Todo mundo sabia da agricultura. Não tinha mulher empregada, não tinha homem empregado. Seus pais de família, tudo com seus filhos roçados. Tudo trabalhando, fazendo seu meio de vida. Casava moça, casava rapaz. Fazia suas casinhas. Filho morava com pai, filha pior. Hoje em dia, se o Fran chega numa casa, vê uma pessoa, amanhã já está ou na casa dele ou na casa dela. Não sabe o que é o preço de uma xícara. Não, eu não alcancei esse tempo, não, senhora. Alcancei não. Pedi uma moça, aquela filha, pai dominava. Mas hoje em dia, quem domina os pais é os filhos. Aí ele dizia, vá fazer sua casa. Quando fazia a casa, tenho ela para casar. Aqui só da agricultura plantava milho, plantava feijão, plantava roça, plantava gergelim, algodão, de tudo fazia dinheiro, fazia a casinha, se casava, fazia aquelas festas, convidava todo mundo, era muito bom. Aí apareceu a conversa que via aí um dinheiro para os aposentados, mas aqueles aposentados velhos, mais velhos. Aí eu sei que olharam aqui o meu, disse, dona Neuzinha, pega, eu tenho esse dinheiro. Eu não fui comprar brinco, não fui comprar anel, não fui comprar vestido bonito, não fui comprar chinela. Peguei esse dinheiro, logo que eu fiz, comprei uma vaca e um bezerro. Toda a vida, quando eu preciso de um remédio, graças a Deus, tem meu tostãozinho que dá para eu comprar. Toda a vida fui controlado assim. Graças a Deus, sou muito feliz, graças a Deus. Eu estou aqui quando eu recebi até bolo, que manda para mim. Deus me protege, graças a Deus, porque agora eu faço perguntar do outro. E o meu coração, eu amo Deus. Quando eu falo em Nosso Senhor, eu tenho a maior alegria. Se Deus quiser, no dia 24 de dezembro, eu intero o ano. Aí, se eu inteirar os 100 como eles pedem, aí com o poder de Deus, eu hei de poder fazer, viu? Essa minha neta diz, vai fazer, porque a senhora tem filho, tem família, todos lhe ajudam. Mas ó, eu sou uma pessoa que eu só conto com o que é meu. Eu me confio no que eu tenho, porque a gente tendo, vai, compra, faz as coisas da gente, pronto. Se Deus já ouviu essa palavra e eu inteirar, eu faço, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu faço aqui na minha casa. E que eu quero Deus que está vivo e eu quero me ver aqui de frente a mim, se Deus quiser. Flor de catugu.